Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E eu sou a Vitória, nutricionista clínica, mestre em hepatologia e saúde metabólica. E hoje nós vamos dar sequência nesse assunto de Copa do Mundo. Na semana passada a gente trouxe um pouco mais da abordagem espiritual, que envolve, toda a questão do surgimento e até os dias de hoje da estrutura do nosso planeta Terra, da importância da interação entre as nações, enfim, foi um vídeo mais voltado para esse conhecimento espiritual da onde a gente surgiu, basicamente. E hoje nós vamos trazer um pouco dos cuidados que nós temos que ter nesse momento de Copa do Mundo, porque acaba sendo um momento onde a gente tende a deixar a peteca cair se a gente não tiver foco, se a gente não souber exatamente o que nós estamos fazendo e por quê. A gente vê, por exemplo, o caso do carnaval, que as pessoas ali vivem como se não houvesse amanhã, né? Tudo que tem para comer, beber e fazer, o povo parece que no carnaval parece que o mundo vai acabar, mas são 4 dias. Né? Então, querendo ou não, ali ela fica por 4 dias vivendo de uma maneira alucinada e no quinto dia vai voltando ali aos poucos para sua rotina normal. Copa do Mundo é um pouco diferente, porque Copa do Mundo, principalmente essa agora, que é a maior Copa de todos os tempos, né? A gente está com 48 seleções, são 45, 46 dias de Copa, cento e poucos jogos, então assim, aumentou muito a quantidade de dias, aumentou a quantidade de jogos, consequentemente nós vamos ter um período de Copa maior. Quais são os pontos, principais, assim, os pontos de atenção para as pessoas hoje em dia, nesse momento de Copa, que, por exemplo, você pega um jogo do Brasil, o jogo do Brasil é 8 horas da noite. Aí o cidadão já quer 10 horas da manhã acender a churrasqueira, abrir a primeira lata e ficar bebendo cerveja numa terça-feira até as 8 da noite, até chegar o jogo do Brasil. Pô, é uma terça-feira que se não tivesse o jogo do Brasil ele não faria aquilo. Ou a gente vê, as outras seleções, Argentina, Portugal, Espanha, França, as seleções que todo mundo quer assistir. Aí vai passar o jogo ali, pô, vou sentar na frente da TV, aí já prepara um petisco com salaminho, com queijinho, com amendoim, com cerveja, com não sei o que e tal, numa segunda-feira à noite. Pô, seria um dia que o cara ia minimamente jantar alguma coisa ali mais saudável, mas ele vai pro petisco, vai pra cerveja para poder assistir o jogo. Então, quais são os pontos de atenção, quais são os cuidados, o que essa pessoa pode fazer para não deixar escorregar, porque diferente do carnaval que 4 dias acabou, nós estamos falando aí de 1 mês e meio, pelo menos, de Copa do Mundo. Então, é uma pessoa que se tiver num processo, uma doença, alguma coisa assim, 40 e poucos dias dessa pessoa fazendo alguma coisa errada vai ser bem complicado, né? Sim, com certeza. Sabe que eu estava ouvindo um podcast do Caio Carneiro e não tem nada a ver, com o nosso tema aqui, mas... Não tem, mas tem. Não tem, mas tem. Mas fizeram uma pergunta para ele que eu achei bem interessante, você falando agora me veio em mente, né? Que perguntaram para ele no podcast o que ele acha desse ano, porque além da Copa, a gente tem um monte de feriado que dá para emendar, né? Então a gente tem muitas distrações, muitas oportunidades de distrações. E aí questionaram isso para ele, né? O que ele estava achando disso, o que ele esperava, qual o conselho que ele tinha para as pessoas, né? E aí ele respondeu uma coisa muito interessante. Ele falou: esse é o ano do focado. Esse é o ano do disciplinado. Por quê? Porque quando você tem uma situação mais fácil, então uma situação que eu não tenho, nesse exemplo que eu trouxe aqui, muitas distrações, é fácil o distraído, né? Mais fácil ele estar concentrado, né? Agora, quando eu tenho um ambiente, uma fase que eu tenho muitas distrações, o focado ele vai se destacar. Então, se você sabe qual que é seu objetivo, o que precisa ser feito ou não para chegar no seu objetivo, vai ser difícil você sair da sua linha, porque você sabe o que vale mais a pena ou não. Então, eu gostei muito da resposta dele. É claro que aqui no nosso contexto, de uma maneira mais leve, né? Porque é um momento de união, né? A gente se junta com família, com amigos, é gostoso, tem que aproveitar.
Mas, quando a gente fala de alimentação saudável, me incomoda bastante a gente ter uma relação como se fosse a mesma coisa. Alimentação saudável igual coisa chata, né? Coisa ruim, coisa que não tem sabor, né? Então, assim, é muito difícil. Você fala alimentação saudável, ou se eu falar, eu vou levar um petisco saudável. Com certeza alguém que tá lendo a mensagem vai fazer uma careta, sabe? Como se fosse algo negativo. Então, a alimentação saudável, ela não é não prazerosa, não gostosa. E a gente já comentou isso em outros vídeos, né? A gente come de maneira saudável, é super gostosa a nossa comida. Não tem uma comida que fala, nossa, ai, que chato, eu tô comendo isso aqui. Não, tem sabor, tem prazer, tem praticidade também. Então, eu acho que a gente precisa mentalmente tirar esse termo, né, de que alimentação saudável, essa ideia de que é ruim. Não, eu posso ter coisas prazerosas sem ser necessariamente comprar um salgadinho de saquinho, comprar aqueles salgadinhos de festa que é fritura, sem ser necessariamente só amendoim, queijo, salame. Isso tudo, de fato, de forma repetida, vai incomodar. Mas será que dentro da alimentação saudável eu também não posso ter os meus petiscos, minhas coisas prazerosas, saborosas? Então, eu acho que esse é um pensamento importante. E voltando lá para o comentário do Caio Carneiro, é isso, né? Acho que o primeiro passo é você ter clareza do que você quer, que é o que a gente fala, resumidamente, de formas diferentes, aqui todos os vídeos. Esse autoconhecimento e ter a certeza do que você está fazendo aqui é fundamental para você tomar decisões. Quando a gente fala do às vezes, né, dentro de uma alimentação saudável, é até famoso também aquele olhar de que 80% da nossa alimentação deve ser saudável e 20% pode ter outros tipos de alimento, de preparações, né, ou até de bebidas. Quando eu pego esses 80%, ele tá em base da minha rotina. Então, o que eu faço com frequência. Então, se eu pensar no final de semana, se às vezes, um final de semana ou outro, eu como uma pizza, eu como um hambúrguer, bebo uma bebida alcoólica, isso de fato é às vezes, de fato representa 20%. Mas, se todo final de semana eu como essas coisas, eu bebo álcool, ele deixa de ser às vezes, se torna todo final de semana. Uhum. Então é legal a gente também ter noção, além do seu objetivo, do porquê você está fazendo o que você está fazendo agora, né? Ter noção de que o que é às vezes, o que é sempre. Porque igual o Henrique falou, a gente vai começar num churrasco e eu vou passar o dia inteiro pra esperar o jogo. Até essa sexta-feira vai ter aí o jogo. A gente vai postar o vídeo, provavelmente já vai ter passado o jogo. Já postar o vídeo no domingo, então o jogo já vai ter sido. Já ter sido, mas estamos gravando antes e de fato, já sei que o paciente vai fazer churrasco no almoço e o jogo é 10 horas da noite, né? Então, se não tomar cuidado nessa outra, né? Nesse pouquinho aqui, pouquinho lá, pouquinho acolá, eu vou juntando coisas. Então, é uma situação mais complicada, né? E tem um ponto bem interessante com essa questão do foco, né? Que o Caio Carneiro falou. O único prejudicado de qualquer coisa errada ou ruim que você fizer vai ser você mesmo. As outras pessoas não vai mudar absolutamente nada. Agora, você cometer um ato errado vai te prejudicar. Então imagina você estar lá com a Vitória fazendo um tratamento porque você tem gordura no fígado. A gordura no fígado não vai deixar de existir nesse período de Copa só porque é Copa. Você está fazendo um tratamento com a Vitória, está tomando alguma coisa, está fazendo algum acompanhamento específico, entrou num período ali com um plano alimentar, uma estratégia específica. Ah, não, então eu vou chutar o balde porque é Copa. O seu corpo, as estratégias alimentares não vão deixar de existir só porque o período é de Copa. A vida segue normalmente. Tem um exemplo que eu gosto de citar quando a gente fala sobre essa questão do foco, que é o seguinte. Imagina que você está na rua dirigindo o seu carro, você está indo de um lugar até outro.
E aí, nesse deslocamento, você está usando o Waze ou um GPS, enfim, qualquer coisa que te dê o guia ali do que você deve fazer, o caminho que você deve percorrer para você chegar no seu destino. E uma determinada rua, o Waze está pedindo para você virar à direita. E aí ele já faz o quê? Ele já te sinaliza. Em 500 metros, vira à direita. Em 300 metros, vira à direita. Em 100 metros, na próxima, vira à direita. Aí ele te dá alguns alertas, alguns sinais de que você vai ter que virar naquela rua. Por algum motivo, você se distraiu, passou da rua. Isso já aconteceu com todo mundo. Sim. Quando você passa da rua, o que é que acontece com aquela rua? Nada. A rua não explode, não deixa de existir, não fecha. A rua continua lá. Não acontece nada. O que acontece com os carros que estão atrás de você, na sua frente, do seu lado, os pedestres da rua? O que acontece com as motos, com todo mundo que está ali? Nada. O que acontece com o seu próprio GPS que está te dando o caminho? Nada. Ele só recalcula. Já que passou a rua e tal, vai recalcular. Quem é o único prejudicado nessa história? Você. Porque você vai ter que dar possivelmente uma volta maior. Se você for morador da cidade de São Paulo, vai piorar ainda mais, porque em São Paulo a gente não fala de quarteirões assim, de blocos, né? Que você vira direita, 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 direita e você volta para o mesmo ponto. São Paulo tem uma rua que é contramão, aí você tem que virar para a outra esquerda, aí você tem que subir o viaduto, o túnel. Aí quando você vê, você andou 5 km para voltar para o ponto que você estava. Então o único prejudicado nessa história vai ser você. Eu tô falando isso porque às vezes a gente deixa passar batido essas questões do foco e a gente fala, igual a Vitória falou, pô, não vou levar o petisco saudável porque o fulano vai falar não sei o quê. Eu não vou levar o petisco saudável porque eu, por exemplo, que tenho a minha rotina de exercício físico, alimentação, tenho o meu foco, né, a minha vida de atleta, sem ser um atleta profissional. A Vitória que é nutricionista, então a gente já está acostumado com esse tipo de comentário, essas coisas. Aí eu, então eu não vou levar o meu petisco saudável, porque senão as pessoas vão ficar comentando, porque eu levo o saudável e o outro vai chegar com a coxinha, o outro vai chegar com um hot dog, o outro vai chegar com um salame, o outro vai chegar com 2 caixas de cerveja. Aí a gente fica nessa, só que o único prejudicado sempre somos nós. As outras pessoas estão fazendo as escolhas dela e as consequências vão chegar um dia. Se a gente também entrar nessa onda de escolhas erradas só para não ter esses comentários, não ter esses julgamentos, a gente vai acabar fazendo o quê? Entrando na rua errada sempre. Ou melhor, não entrando na rua que o GPS está mandando a gente entrar. E o único prejudicado com isso depois vai ser a gente. Sim. Então a gente tem que parar um pouco com esse negócio de não, porque o fulano vai falar isso, vai falar aquilo. Se você está tendo que fazer um monte de alterações no seu modo de viver, no seu modo de pensar, nas coisas que você gosta, nas coisas que você acha que está certo, nas suas crenças, você está tendo que mexer em tudo isso só para você pertencer a algum grupo, eu sinto muito, mas o seu grupo está errado. O seu grupo tem que te acolher pelo que você é e não ficar exigindo certas mudanças. Então, a gente tem que ter essa questão do foco clara para a gente não se auto-prejudicar e jogar tudo pro alto só por causa de 45 dias de Copa, porque a Copa vai acabar e aí? Sua gordura no fígado, sua obesidade, todos os seus problemas de saúde, todos eles vão continuar com você. E aí você pode até, inclusive, agravar. Eu queria... Quer falar alguma coisa? Não, é que você falou 2 coisas que me lembraram 2 pontos que eu tenho muita presença desses pontos na rotina. Aí depois você faz sua pergunta. A primeira coisa que você falou da atividade física. Quando nós estamos num tratamento, e eu tenho certeza que seja lá o seu objetivo, o médico que você passou, qualquer outro profissional da saúde, pediu para você se alimentar melhor e fazer atividade física. Qualquer coisa que você tenha, o médico falou assim, então, você precisa se alimentar melhor e fazer atividade física. Pronto. Pode ter medicação envolvida? Pode, mas você também escutou isso. E quando o paciente ele engata na atividade física, então ele não fazia, começa a fazer, gosta, vai intensificando, vai criando essa rotina,
Quando ele sai da alimentação saudável, Uhum. faz uma ingestão de fritura, ou ali a parte de embutidos, e também uma ingestão de bebida alcoólica, quando isso acontece, no dia seguinte, se ele for treinar, ele sente muita diferença no desempenho do treino. Ele sente muita diferença, ele cai ali no treino, né? Ele não consegue pegar o peso que ele pegava, se ele vai fazer um exercício aeróbico, a respiração fica prejudicada. Então eu falo que é o famoso caco, né? Nossa, fiquei um caco lá no treino hoje. E ele entende o motivo do porquê ficou um caco, porque ele sabe o que ele fez com a alimentação, às vezes ingeriu menos água porque bebeu água, bebeu água não, álcool, então... Os pacientes que engatam na atividade física têm uma tendência de sair menos, né? De errar menos, porque eles sabem a consequência. E quando a gente está concentrado, quando a gente está naquela rotina certinha, a gente sempre fica triste se acontece alguma coisa no meio do caminho, né? Às vezes tem que ficar de repouso por conta de uma cirurgia, ou pega uma gripe, seja lá o que for. Então a gente pensa 2 vezes de comer coisas diferentes, de beber coisas diferentes, porque vai tirar da nossa rotina. Se a gente não quer pegar uma gripe por conta disso, imagine provocar, porque a gripe nem sempre a gente provoca. Imagina eu saber que eu estou provocando eu treinar menos, né? Então tem essa diferença dos pacientes que fazem atividade física e pacientes que não fazem atividade física. Então é importante. E aí você falou um pouco do ambiente, né? E aí me lembrou o segundo ponto, qual que é? A bebida sem álcool, né? A cerveja sem álcool. Vou usar a cerveja que eu acho que é mais comum. A cerveja sem álcool. Muitos pacientes, principalmente homens, chegam com preconceito sobre a cerveja sem álcool. Se a gente toca no assunto, se gosta muito de cerveja, eu sempre trago essa opção, né? E aí quando eu toco nesse assunto... Fala, não, prefiro não beber. Imagina eu chegar lá no churrasco com os manos, com a minha cervejinha sem álcool. Aí não dá, né? Eu nada a ver com isso, né? Então tá tudo bem, certo? Prefere não beber e eu prefiro que a pessoa não beba mesmo, tá tudo bem. Só que com o tempo, eu reparo que essa pessoa que fez esse comentário, daqui a pouco tá levando a cervejinha sem álcool. Porque... Eu era um... Você era um, né? Agora você... todo mundo fala. Não deixou de falar. Eu acho que ninguém deixa de comentar. É que a gente deixa de prestar atenção, talvez, ignora. E tem gente que, de fato, para de comentar. Por quê? Porque vê os seus resultados, vê a sua saúde. E no lugar de julgar, fala, pô, legal isso daí. Pô, o cara tem tal corpo, tal saúde. E aí a gente nem sabe, mas a gente está sendo um incentivo. Eu tenho muitos pacientes, principalmente homens, que trazem os amigos. E não é que eles pediram para os amigos irem, é porque os amigos estavam observando eles, né? Então, principalmente em tratamento de obesidade. Fala, nossa, eu vim porque trabalha comigo e eu fiquei... não é nem assustado, né? Mas eu escuto muito essa palavra, assustado com o resultado. Né? Por quê? Porque sai para almoçar junto e vê a escolha do cara... né, ver que ele tá com a cervejinha, tá zoando lá, mas o cara tá atingindo o objetivo dele, então chega a ser engraçado, né, eu nem preciso falar sobre a cerveja sem álcool novamente, porque a pessoa troca e ela começa. Mas isso acontece na prática, nós temos, você sabe muito bem, não vou expor ninguém aqui, mas nós temos 2 casais de amigos nossos, que a gente sempre, quando se reunia, eles enchiam a cara de cerveja. Verdade. Hoje em dia a gente vai fazer alguma coisa aqui, ou a gente vai até a casa deles, os 2 tomando cerveja zero. Os 2 tomando cerveja zero. Chega até a ser impressionante, porque eu lembro que a gente recebeu eles aqui uma vez. Às vezes eu acho que eles trazem até pro Henrique. Então, a gente recebeu eles aqui a última vez que eles vieram aqui. E aí eu conversando com os 2 homens, né, eu falei, gente, não sei, eu não tenho cerveja aqui em casa, eu tenho zero, se vocês quiserem trazer, enfim, não sei como é que vai funcionar. Aí eles, não, a gente também vai levar cerveja zero e tal, a gente não... Aí eu falei, nossa, tá vendo só? E quando a gente começou a sair, nós 3 bebíamos cerveja normal,
aí depois eu comecei a tomar a cerveja zero ali, aí depois o outro, aí agora o outro. Então nós três, a gente acaba sendo uma influência, querendo ou não, por N motivos, por N motivos. A Vitória falou aqui do cara tá atingindo o objetivo dele, isso, pô, bacana, mas às vezes a pessoa nem tem aquele objetivo de estética ou saúde ou enfim, de desempenhar uma alta performance, uma atividade física, então nem é o objetivo para ele, mas ele se sente desse jeito, sabe? Meio zoado no dia seguinte, meio mortão. Aí você pega, por exemplo, o Jogo do Brasil na sexta-feira. Pô, o cara faz um churrascão na sexta que começa na hora do almoço, o jogo é 10 horas da noite. 10 horas da noite. O cara fica ali da 1, 2 da tarde até as 10 horas da noite ali. Come, bebe, come, bebe, come, bebe. Aí começa o jogo, ninguém vai parar de comer e beber. Então continua. Aí o jogo vai terminar à meia-noite. O cara vai ficar bebendo das 2 da tarde até umas 2 da manhã, comendo um churrasco, essas coisas gordurosas das 2 da tarde até as 2 da manhã. Então ele está falando de 12 horas comendo e bebendo. Como que esse cara vai acordar no sábado? Um caco. Vai acordar ruim. Então a tendência é que o final de semana dele já seja ruim. Porque ele vai acordar ruim no sábado. Provavelmente não vai acordar com apetite para tomar um café da manhã, porque vai estar enjoado. Aí vai pular o café e vai para o almoço. Aí no almoço vai começar a bater aquela fome absurda. O cara não vai querer comer um arroz, feijão, filé de frango e salada. O cara vai pedir um parmegianaço. Aí já estourou o parmegiana. Aí, assim, já era, entendeu? A chance do deslize virar uma catástrofe no final de semana, ele é muito grande. Então, às vezes, a pessoa cansa um pouco dessa sensação ruim do dia seguinte, principalmente do pós-bebedeira, e aí ela acaba mudando. E esses 2 casais de amigos nossos que a gente citou são pessoas que continuam querendo a nossa presença da mesma forma. Hoje todo mundo tá meio que nessa onda, mas mesmo quando só eu tomava cerveja zero, eles sempre fizeram questão da nossa presença. Então, assim, é o que eu falei do ambiente. Nós não precisamos nos adequar, sabe, nas mínimas coisas às pessoas para a gente poder pertencer. É claro, você vai num ambiente que você fala X, a outra pessoa fala Y o tempo inteiro, não tem muito match ali, não dá muito certo. Mas vocês têm gostos parecidos, têm estilos parecidos, mas vocês divergem em algumas coisas, tá bom, a gente convive com as nossas divergências, o importante é a gente estar junto. Parte, né? E quando a gente fica nesse, não, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, atrapalha. E de novo eu falo, os únicos prejudicados seremos sempre nós, né? Eu ia te fazer a pergunta de... Aproveitando, né, essa onda das nações, né, Copa do Mundo e tal, a gente vê a questão das culinárias locais. O Brasil hoje, né, acho que São Paulo é mais forte do que qualquer outra cidade, mas no Brasil inteiro nós temos vários restaurantes de comida japonesa, vários restaurantes de comida italiana, restaurantes de comida mediterrânea e chinesa, enfim, argentina, né, uruguaia e por aí vai. Dessas culturas locais, eu propriamente, é claro, tem sempre os pontos de atenção, mas, por exemplo, você pega uma comida japonesa, é saudável você comer ali um sashimizinho, colocar um molho shoyu, um negocinho assim e tal, pouco, só para dar um tempero ali, você ter essa alimentação, beleza. A partir do momento que você vai abrasileirando a comida japonesa, aí vai entrando num território perigoso, né? Então, se a gente for numa comida japonesa de verdade, ela não vai ter esse monte de coisa louca que tem na comida japonesa que a gente acabou se acostumando a ver aqui no Brasil. Então o pessoal já pega, taca fritura, taca cream cheese, molho, não sei o quê, e aí, enfim, já dá aquela abrasileirada. Então, pro pessoal que curte, né, uma comida japonesa, uma comida italiana, ou, enfim, qualquer outra comida, no seu dia a dia ali no consultório, e, enfim, nesse período de Copa do Mundo também, o que dizer, né, para essas pessoas, pontos de atenção realmente, ou se a comida japonesa é mais saudável do que a italiana, então quando você quiser come um sashimi, alguma coisa assim, o que você de repente passa de orientação?
a gente usa muito essas orientações de escolhas inteligentes quando a gente conversa na consulta sobre final de semana, sobre refeições livres, né? Refeição do lixo. Então, existem vários termos, mas nada mais é do que sair do nosso planejamento ali, né? De uma forma inteligente, não precisa chutar o balde também. Então, não tem esse bate-papo da Copa específico, das nações, mas eu acho que cabe bem nesse caso das refeições livres, né? O que acontece com a comida japonesa? Você usou um termo bem importante, assim, o que a gente faz, Essa que a abrasileirada, gente né? faz com a comida japonesa. Então, o modo de preparo muda muito o teor calórico daquele alimento, né? Se eu pego ali só um salmãozinho, ou ele tá ali defumado, mas tá sozinho, ele lá, ele tem uma média de 13, 14, 15 calorias, tá? Um pedacinho. Se eu pego um hot roll, eu já subo umas 90 calorias. Rolinho primavera, umas 120 calorias, né? Se for um rolinho de queijo aí. Então você entende que é uma mudança muito brusca de caloria. Por quê, Vitória? Primeiramente por conta da fritura. Então, tudo que tiver fritura, que for frito, será muito mais calórico. Então, eu estou falando da comida japonesa. Isso vai também para uma batata frita, vai também para um bacon frito. Então, tudo vai para o lado mais calórico por conta da fritura. Perfeito, deu para entender. Depois, por que também aumenta? A presença de cream cheese, então tem bastante caloria, e aí eu sempre peço para pacientes evitar essas preparações que tem muito cream cheese, ou pedir para retirar, tá? E também a parte da quantidade de queijo. Às vezes o rolinho ele não tem um pouquinho de queijo, né? Tem aquele queijo que pinga o óleo, né? A gente tá também na época de festa junina, então tem fogaça que você come e vai descendo o negócio aqui no braço, né? Aquele óleo. Então, realmente, o teor calórico vai ser maior. Antigamente, não sei se você se lembra disso, mas muito se falava no mundo fitness de ir no japonês e pedir tudo sem arroz. Hoje em dia, a gente já não usa mais isso. É realmente evitar a parte das frituras, cream cheese e tentar controlar a quantidade também de queijo no meio das preparações, que no japonês é um pouco mais fácil, né? Quando eu falo de um hambúrguer, que é muito comum, não só em questão de nação, mas nesse bate-papo de união, né? Quando eu falo de hambúrguer, eu tenho que prestar atenção na maionese à parte, porque às vezes já vai no lanche, aí eu peço aquela lá para dar uma chunchada da batata. A maionese ela é extremamente calórica, mesmo ela sendo extremamente saborosa também, né? Eu gosto de maionese, então ela realmente é gostosa, mas ela tem uma caloria maior e a fritura vindo da batata frita, né? Até semana passada, o Henrique, a gente fez hambúrguer aqui em casa, no Dia dos Namorados, ele fez uma batata, tinha queijo, mas assim, ele usou a batata, colocou para assar, colocou um queijo em cima? Colocou, mas já é muita diferença do que eu colocar ali uma batata frita. Então, hoje a gente tem os hambúrgueres artesanais, que eu posso evitar que tenha muito queijo, que tenha bacon no meio do caminho. Então, eu consigo ter boas escolhas, né? Um churrasco é importante também pensar, porque o churrasco, além de não ser só uma refeição, a gente fica comendo, né, um longo período ali do dia, muita gente ainda acredita que só de tirar aquela casquinha, né, lateralzinha da gordura da picanha, eu tirei toda a gordura da picanha. Eu tirei grande parte, mas ainda assim eu tenho gordura dentro da carne, não só na lateral. Então, dar preferência de não comer assim só picanha e só linguiça como fonte de proteína ali animal, né, no churrasco. Você pode comer também, mas não precisa ser 80% do seu churrasco, pode ser um pouquinho do seu churrasco. Então, a gente tentar controlar um pouco, senão no final do dia eu só comia picanha, linguiça, pão de alho e a maionese, né? Então, tudo com a parte que dá um boom de caloria. Então, o nosso patamar dessas refeições inteligentes, né, nossa base ali, realmente é evitar opções com fritura, embutidos, como eu falei, o bacon, o salame, o presunto Parma, né, que a gente brinca, né, o presunto Parma, mas ele é de rico, mas
tudo bem, rico também engorda, não tem problema nenhum, né? Então tem caloria também, tem gordura saturada, e aí a gente precisa ter essa atenção. Então, acho que falando um pouco desse ponto das nações, faltou o quê? A parte italiana aí, que também é bem comum pra gente, as massas, tentar realmente não ter os embutidos, como eu falei, um carbonara, que vai ali um bacon, né? Também muitas opções com muito queijo, e ver se coloca algum tipo de proteína animal, se você consome, claro, no prato, ou algum tipo de vegetal, né? Às vezes um brócolis ali no meio, uma abobrinha. Então tem como a gente colocar um pouco de fibra ou proteína ali no meio do caminho, né? Eu acho que o ponto principal de tudo é manter um equilíbrio, né? Um bom senso ali nas escolhas. Não achar que só porque nós estamos num período de Copa o mundo vai parar para você viver a Copa do Mundo. Não achar que o mundo vai acabar, até porque nessa Copa com mais jogos, mais países, antigamente, né, nas últimas Copas, a seleção que ia até a final ou na verdade até a semifinal, né? Porque você vai até a semifinal, você joga necessariamente ou a final ou o terceiro e quarto lugar, então tem mais um jogo. A seleção que ia até o final ali fazia 7 jogos. Nesse ano, a seleção que for até o final vai fazer 8 jogos. Aumentou um pouquinho, então é um período maior, são mais jogos. Então, um deslize não vai ser um deslize de um dia, vão ser mais deslizes, né, esse período de Copa. Acho que a gente ter esse bom senso de que o mundo não vai acabar é muito importante, porque hoje em dia nós estamos num mundo com muita distração, o tempo inteiro a gente se distrai, em qualquer coisa a gente se distrai, né? Tanto que acho que nunca foi tão falado a questão do TDAH na sociedade, e a maioria das pessoas que falam nem tem, não sabe nem o que é isso, mas só porque se distrai facilmente acha que tem TDAH, virou até uma piada, né? Mas é uma coisa séria. Enfim, a gente tem que evitar essas distrações, saber manter o controle, saber manter o foco, porque o mundo não vai parar. Esse é o grande ponto. A gente falou um pouco no vídeo passado, né, sobre a questão da energia que fica na Copa do Mundo. É um ambiente mais leve, é um ambiente mais agradável, porque todo mundo vibra numa energia gostosa, principalmente quando tem o jogo do Brasil, né, no nosso caso aqui, que todo mundo torce para a mesma coisa, então vibra pela mesma coisa, a energia daquele momento, daquele jogo acaba sendo mais agradável, mais leve, mais gostosa da gente viver. Então, acho que já até entrando no meu ponto da lição de casa, devemos sim aproveitar esse momento de Copa. É um evento muito legal para quem gosta de futebol e para quem não gosta também. Para quem gosta, acaba sendo mais legal ainda, porque toda hora você tem um jogo na televisão. São os melhores jogadores do mundo que estão ali. Então você sempre vai ver um jogo legal, um jogo bonito, um jogo bacana de assistir, um clima agradável, foi um pouco que a gente falou no outro vídeo, né? Torcedores de diversos países ali e tal, aquela reunião, aquela energia gostosa. Então a gente tem que aproveitar, é um momento diferente, é um momento bacana, é um momento agradável. Então sim, vamos aproveitar, vamos viver esse momento, esse período de Copa. No Jogo do Brasil, vamos estar com as nossas famílias, com os nossos familiares, com os nossos amigos, vamos juntar a galera, vamos comemorar. Sim, mas não achando que realmente é o fim do mundo, né? Que vai tudo acabar, então vamos viver loucamente esse momento, esse jogo de Copa. A gente tem que desenvolver essa consciência, desenvolver essa maturidade de que amanhã vai ser um novo dia e a gente vai ter que estar ali de qualquer jeito, entendeu? Então, tentar ser o melhor possível, aproveitar sim, curtir sim, até quem não gosta de esporte, é um momento legal, é um momento agradável, você vê a galera que nunca torceu na vida pro futebol, tá com a camisa do Brasil, tá, isso aqui e tal. E, então assim, a gente tem que aproveitar, mas com bom senso, saber que o mundo não vai acabar e que no dia seguinte tudo vai recomeçar. Um ponto legal dessa questão das alimentações em si, das alimentações das nações, é tomar cuidado com esses abrasileiramentos, né, de tudo, porque o brasileiro ele tem a tendência de transformar tudo aquilo em festa, em zona,
Então ele pega uma alimentação ali, um japonês que é mais tranquilo, o japonês ele tem mais essa característica, e a gente já brasileira, já vira tudo, né, uma loucura, aqueles pratos super enfeitados e cheio de não sei o quê. Então tomar cuidado com isso aí para a gente não perder o controle. Acho que essa é a minha parte da lição de casa para a gente deixar para o pessoal. Não sei se... Eu tenho uma diferente, né? Acho que eu tenho um convite, uma tarefinha aí para você, de você ser a pessoa influenciadora do seu meio, do meio que você vive. A gente pode influenciar as pessoas, o ambiente de várias maneiras. Então, não tenha receio de você dar o primeiro passo. Às vezes você deixa de comer certas coisas, não é porque você não gosta. Às vezes é porque alguém vai julgar ali no meio do caminho. Então, se alguém for fazer uma interação na sua casa, monte ali uma mesa mais saudável e vê se as pessoas não comem, né? Às vezes a gente precisa dar esse primeiro passo. Vamos colocar na prática? Vou trazer alguns exemplos. A gente consegue pegar torradinhas, né? A gente tem torradas de diversas formas já prontas. A gente tem pão sírio, que a gente tem várias marcas, né? O pão sírio tradicional ou não, as marcas que vocês já conhecem são bem famosas. A gente consegue rasgar esse pão, colocar numa forma e assar, que fica bem crocante, né? Eu consigo passar patê de atum, patê de ovo, patê de frango, patê de grão de bico. Eu posso fazer compota, posso colocar também um guacamole, né? Então, assim, Vitória, mas minimamente tem que fazer. Tem que fazer, gente. Se a gente não fizer na saúde... Eu acho que você tem um vídeo no seu Instagram dessa receita do patê de ovo e um vídeo do hambúrguer que a gente faz, não tem? Tem. Deixa na descrição do vídeo Tá. pro pessoal, que é um patê de ovo super saudável e, gente, é muito gostoso, bom. é gostoso. Muito bom. E o hambúrguer também, que é um hambúrguer caseiro, saudável e muito gostoso. Então, eu acho legal essas receitas. Aí o que eu tava falando é que precisa minimamente preparar, ter 5 minutinhos do seu dia? Precisa, mas a vida é assim, se a gente não organizar a saúde, vai ter que organizar a doença, então vambora, faz as suas coisinhas, são coisas práticas, rápidas, até o patê de grão de bico é fácil de achar até em mercado, patê de atum, patê de frango também, mas é tão fácil da gente fazer. Eu vou deixar as receitinhas que o Henrique falou. Eu lembrei de uma situação, né? Nós vamos... Saúde. Opa, desculpa. Saúde. Passou? Passou. Nós vamos nos casar, então a gente tá numa saga ali de convite, chamamos alguns amigos aqui em casa e eu fiz alguns petiscos, né? Eu comprei umas torradinhas e aí eu fiz esse patê de ovo. Uma amiga minha já estava aqui em casa quando eu fui fazer e ela ficou do meu lado. Inclusive, ela também é nutricionista, ela cozinha muito bem, ela já teve empresa de marmita, então não é qualquer pessoa, não. E aí sentamos, né? Foi um dos petiscos, deixei aqui na mesa e eu vejo ela só, aqui. E vai aqui, todo mundo, nossa, mas que negócio saboroso, que é isso aqui? E ela pegou e fez um comentário interessante, ela falou assim, nossa, você fazendo, eu pensei, isso daí vai ficar ruim. E agora que eu comi, isso aqui é uma delícia, eu preciso muito dessa receita. Então não é que não é nada de outro mundo, né, vai ficar ruim, mas é que nada mais é do que pegar um ovo, picar ele, colocar um queijo, então eu faço uma misturinha que não é nada demais, isso aí vai dar em nada, né? E fica bem saboroso. Nesse mesmo dia, eu fiz o pãozinho sírio pequeno com a carninha moída, fiz na air fryer, coloquei um queijinho. Eu deixei todo aqui o petisco e aí uma outra amiga minha vira e mexe, manda foto dela fazendo os pãezinhos na casa dela. Então, assim, seja você uma influência positiva. Hoje em dia a gente tem rede social. Aqui no YouTube, inclusive, tem muitos vídeos de petiscos. Aproveita, tem como você fazer coisas saudáveis e colocar também carinho e amor nessa preparação, certo? Certíssimo. Para a gente finalizar, corpo e espírito é o equilíbrio entre os dois que irá te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.